Então, gente, vamos dar início ao primeiro minicurso, né, de cosmologia da UERN. O primeiro minicurso será dado pelo professor Carlos André Paes Bengali Júnior, falando um pouquinho sobre sua vida acadêmica. Ele fez física bacharelado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2010, mestrado pelo Observatório Nacional, em 2013, onde ele trabalhou com galáxias em alto redshift e energia escura, que foram vínculos atuais e previsões. O doutorado ele também fez no Observatório Nacional, em 2016, onde trabalhou com testes observacionais da isotropia cosmológica. Fez um pós-doutorado entre 2017 e 2019 pela Universidade de Cape Town, isso, de Western Cape, né? Western Cape. É porque existe a University of Cape Town, mas eu trabalhei na Western Cape. Na África do Sul, e ele trabalhou sobre vínculos observacionais sobre o princípio cosmológico com o levantamento de Square Kilometer, o Array, que é o SKA. Além disso, ele fez um pós-doutorado entre 2019 e 2020 na Suíça, em Genebra, e trabalhou com o levantamento de raio-x do HIRAX, e atualmente ele trabalha no Observatório Nacional, ele é um pós-doc do Observatório Nacional, e ele tem, a área de interesse dele é em cosmologia, mais especificamente sobre testes de hipóteses fundamentais, em cosmologia, simulações cosmológicas e energia escura. Então, Carlos, ele vai falar para a gente sobre o modelo cosmológico padrão e suas sondas observacionais, lembrando que são 3 aulas. A partir de agora, eu vou colocar essa lista de presença, e mais uma vez, vocês terão direito ao certificado se estiver presente 100% nas aulas. Ok? E, Carlos, só uma coisa que eu vou te pedir, porque tem uma pergunta que um rapaz fez, se você puder responder depois, se não a Simone ou qualquer outro professor que venha falar sobre isso. Bom, eu não consigo fazer, assim, eu apresento, eu respondo a pergunta. Beleza, tipo assim, eu não sou uma entidade quântica. Enfim, brincando. Tá ótimo. Mas sim, com certeza, se alguém não puder responder, eu posso responder também. Mas então, primeiramente, boa noite a todos de novo, né? Agradeço pela presença. Assim, peço desculpa a todo mundo pela confusão com os links e tal. Acho que não sabíamos que teria dificuldade com essa questão tipo de ser um limite de 100 pessoas. Até onde eu lembro, se uma vez usando a versão paga, poderia até 270, que não seria um problema, mas... Pois é, também. Enfim, resolvemos o problema. Tem 3 links de Google Meet e tem a transmissão pelo Facebook, que eu colei o link no chat. E já mandei e-mail para todo mundo, caso alguém tenha dificuldade, então, enfim, à vontade. São problemas técnicos, né? Enfim, que não sabe quem enfrentar. Como a Tinês falou, meu mini curso vai ser sobre o modelo cosmológico padrão e hipóteses fundamentais dele. Eu vou fechar aqui a câmera para facilitar um pouco a vida também e melhorar a transmissão. Bom, agora eu vou compartilhar minha tela. No caso, eu coloquei tela cheia, né? Espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Aldinês, pode confirmar se aparece tela cheia, por favor? Sim, Carlos. Ótimo, muito bom. Então, com isso, eu vou dar sequência à primeira aula, sim, que é o modelo cosmológico padrão e suas sondas observacionais. Ok? Esse aqui é o resumo da aula de hoje. Em que eu apresento o modelo cosmológico padrão, eu falo sobre cosmologia, o que cosmologia é, aquela busca, qual é o modelo cosmológico padrão de fato, né, cuja resposta já está embaixo, né, que é o modelo lambda CDM, né, inclusive vocês já viram a palestra do professor Décio sobre isso, mas eu vou recapitular alguns pontos, não só recapitular, mas vou pontuar alguma coisa ou outra, né, talvez que não foi abordada, enfim, meter alguns detalhes que eu acho relevantes para essa aula. E vou falar também sobre sondas observacionais do modelo cosmológico padrão, que é como nós medimos de fato o universo, vamos colocar assim. O professor Décio também já falou sobre isso, vou recapitular alguns pontos. E vamos supor problemas do paraíso, que são tensões existentes no modelo cosmológico padrão. Não quando o modelo cosmológico padrão seja um paraíso, né? O professor Décio já pontuou alguns pontos relevantes, né? Que são os principais problemas nele, mas existem algumas questões nele atual que a gente está enfrentando que podem colocá-lo em xeque. Enfim. Vamos lá, cosmologia,
A famosa pergunta é o que ela é, o que ela come, o que ela vive, onde vive, o que ela faz de fato. Bom, essa aqui é uma, digamos, uma descrição, digamos, de certo modo, assim, não é subjetiva de fato, mas eu me ative a pergunta, o que a cosmologia faz, de fato? A cosmologia se concentra em estudar o universo como um todo. E, sendo assim, nós temos que resolver as seguintes questões. Como é o nascimento do universo? Eu coloquei entre aspas porque a gente pode perguntar, ok, será que essa pergunta faz sentido? Se o universo é tudo aquilo que a gente pode abarcar na natureza, será que realmente ele teve um nascimento? A gente precisa definir isso no momento? Também nós focamos em responder perguntas como o universo evolui, como o universo apareceu no futuro, como ele era no passado, do que ele é feito, qual é a cultura do material. E a cosmologia é uma ciência que tem ligações muito fortes com a astronomia, com a física, com a filosofia. A astronomia, basicamente, a muito grosso modo, é o estudo dos corpos celestiais. Então, eles são os blocos fundamentais que fomentam o universo, ou seja, é como que nós realmente a gente pode, então, realmente descrever o universo através de observações astronômicas. E é por isso que a astronomia é tão valiosa para a cosmologia. Mas a física é ela que nos fornece os modelos que descrevem o universo em larga escala. Então, são as leis que governam o universo no passado, presente e futuro. E eu também falo da filosofia, porque a filosofia nos permite conceber o universo. Como que nós, de fato, tentamos abordar essas questões? A primeira pergunta que eu coloquei no item acima, como o nascimento do universo, é uma questão que tange também a filosofia. Sim? Então, e na verdade, se pensar bem, até 100 anos atrás, ou seja, em termos históricos, ontem, a cosmologia era interfacetada da astronomia com a física e a filosofia. A cosmologia, enquanto ciência física, ela tem pouco menos de 100 anos, basicamente, né? Vamos comentar mais a respeito nos próximos seminários, vocês também vão ver isso nas próximas aulas, não vou me alongar muito sobre isso, mas apesar da cosmologia que a gente está tratando aqui, como a gente aborda hoje, a abordagem moderna dela é uma ciência física. Entretanto, vai notar que ela tem ligações íntimas com a astronomia e com a filosofia, e nós nunca vamos esquecer disso. Ela não existe sem nenhuma dessas três disciplinas. E o que a cosmologia faz? Bom, primeiramente, uma pequena revisão de física. Nós temos 4 interações fundamentais na natureza. A força gravitacional, com ponto de interrogação, porque vou comentar logo mais por quê. Também temos a força eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Se essas estão destacadas agora em cores, são as únicas forças que atuam em longo alcance. Força nuclear forte e fraca atuam tão apenas em escalas nucleares, ou seja, nós não percebemos ela de fato no nosso dia a dia, só a gravitacional e eletromagnética, não diretamente, pelo menos, não está na nossa escala mundana. Entretanto, somente a força gravitacional é que descreve o universo em grande escala, e não a eletromagnética. E a princípio a gente pode perguntar, mas por quê? A eletromagnética também atua em grande alcance. E ela, assim, em escalas menores, ela é muito mais forte que a força gravitacional. Quem já tomou um curso de eletromagnetismo, vocês vão ver que você basicamente pode descrever a força gravitacional atuando sobre uma carga elétrica, né? Mas o que predomina é a força eletromagnética, a interação entre elas. Mas a força gravitacional tem uma questão interessante, porque ela é atrativa, tão apenas atrativa, e a magnética também pode ser repulsiva, que nós não observamos no universo. Então, a gente pode fazer essa extrapolação, que podemos descrever o universo, podemos buscar uma descrição física do universo, e ela se dá por meio da gravidade. Primeiro, talvez o autor tenha pensado, isso se pensava desde a época do Newton, Galileu, e o Einstein manteve essa ideia. E é isso que nós fazemos ainda hoje em dia. Sim? E essa interrogação que eu coloquei é do ponto de vista da teoria da relatividade, que eu vou falar um pouco mais na segunda aula, amanhã, mas a professora Simonia vai falar ainda melhor, agora na próxima aula, depois da minha. A gravidade não é vista como uma força, isso é a visão newtoniana. Na relatividade, na linguagem da relatividade geral, é uma distorção da geometria do espaço-tempo. Então, por si, ela não é uma força, mas vamos dizer que é um tipo de interação fundamental. Alguns autores conhecidos tentaram buscar
definições de cosmologia. Um deles é um cosmólogo ainda vivo hoje, John Peacock, que disse que a extrapolação das leis de gravitação para escalas cosmológicas. A gente sabe que a teoria da relatividade funciona muito bem em escala do sistema solar. Ele diz, ok, é uma extrapolação dela para escalas maiores, escalas muito além da nossa galáxia. Reicheldouri dizia que cosmologia é a ciência do cosmos, da ordem que existe no universo em grande escala. Aí tem até uma dualidade com relação ao que é cosmos e o que é caos, dos gregos. Cosmos seria ordem, caos desordem. Pelo que eu lembro das minhas parcas lembranças sobre filosofia grega antiga. Mas aí você assume que o universo é organizado e que sempre foi assim. Hoje em dia, talvez ele seja, mas talvez no passado, talvez não tenha sido assim. E talvez você extrapolar a lei de gravitação para as escalas cosmológicas, talvez, é ok, mas será que a relatividade descreve o universo em grande escala mesmo? Principalmente sim. Mas aí, bom, o curso da Simonia vai falar mais sobre, né? Não vou entrar em mérito disso. Mas são definições que ainda são interessantes, não estão tecnicamente erradas, mas talvez tenham suas limitações sutis. Uma definição que eu gosto bastante é essa do Peebles. Peebles foi, ainda vivo, um professor em Princeton, que foi Nobel de Física no ano passado, inclusive. Dizia que a cosmologia física é uma tentativa de dar sentido à natureza de larga escala do mundo material que nos rodeia, utilizando métodos de acessos naturais. Então, quer dizer que a física tem a tradição antiga de buscar para onde o mundo vem, para onde vai e por quê. A cosmologia, então, herdou essa tradição por desígnio e porque simplesmente o rumo natural da astronomia e física foi essa, que a gente pode utilizar essa tradição da física de descrever a natureza e extrapolá-la para as escalas cosmológicas. E utilizá-la, então, naturalmente, utilizar a física para, então, utilizar a física como linguagem da cosmologia. Também a astronomia. Sim. Há autores que até defendem que, na verdade, a física seria um ramo da cosmologia e vice-versa, mas não vou entrar em mérito disso. Isso é até um ramo mais da filosofia, mas o que eu vou meter, a cosmologia, no caso, é uma ciência física. A gente utiliza a física para poder descrevê-la, tal como a astronomia também utiliza. Sim. Ok. Tendo em vista isso, vamos mostrar um pouquinho de história, uma muito breve história do tempo da cosmologia relativística, que eu digo cosmologia relativista, cosmologia que utiliza a teoria da relatividade para descrever a sua física, de alguma forma. E eu digo isso porque, possivelmente, foi o nascimento da cosmologia física como, de fato, uma explicação plausível para o universo observável. Em 1915, 105 anos atrás, veio a teoria da relatividade geral, do Albert Einstein. E o seu primeiro modelo cosmológico relativístico, que até foi discutido durante a palestra do professor agora, que o universo é estático, plano, constituído de matéria e constante cosmológica lambda. E essa constante cosmológica, ela contrabalançaria a matéria que atrai uma outra, gravitacionalmente. Depois ele viu que essa ideia não era boa, esse universo seria instável e não seria um modelo satisfatório. Em 1922, o matemático Friedman obteve soluções da equação de Einstein, descrevendo que o universo constituído apenas de matéria, ele sim não seria estático, ele se expandiria, de maneira desacelerada, mas estaria sob expansão. Einstein, de início, não foi assim, contestou a ideia do Friedman, mas depois de longas correspondências, pelo que conta a história, talvez até que conte a lenda, não sei dizer direito, mas até o que se consta, depois ele se convenceu que o Friedman estava correto e reviu, então, o seu modelo. Em 29, o Edwin Hubble, um astrônomo americano, mede o afastamento relativo entre nós e galáxias distantes. Ele apenas mediu uma relação entre a velocidade de afastamento dos objetos e seu desvio para o vermelho, que tinha uma relação linear. Ele nada disse sobre a interpretação física disso. Isso, na verdade, justamente diz a expansão cosmológica, devido ao fato do universo ser constituído de matéria e lambda também, mas aí até então não se sabia disso. Mas justamente a interpretação que o universo está sob expansão, a primeira prova observacional disso veio desse trabalho dele, de 90 anos atrás. Essa é chamada lei hoje renomeada Hubble-Lemaître, porque outro cosmólogo, um cosmólogo pioneiro, Georges Lemaître, também obteve soluções desse tipo e determinou que o universo estaria sob expansão
e teria uma taxa de expansão típica hoje, que podia medir observacionalmente, só que é um trabalho teórico. Sim. Faz um fast forward, 65, a detecção da radiação cósmica de fundo em microondas, o Penz e Wilson, também ganhou o prêmio Nobel por isso. Era uma remanescente do processo primordial cosmológico, que o universo se expande, tornando-se cada vez mais frio e menos denso com o passar do tempo. E aí foi previsto, anos antes, que isso deixaria uma radiação remanescente permeando o universo como um todo, quase que isotropicamente, uniformemente pelo universo todo, e essa detecção foi primeiramente feita em 1975. As suas flutuações de temperatura, contudo, foram medidas anos depois, 1990, pelo satélite COPE. Também previu que essa radiação teria um espectro de corpo negro, foi medido pelo FIRES. É o corpo negro mais bem medido da natureza, até onde se tem conhecimento, até hoje. Em 98, tá bom falar também, teve a detecção da aceleração cosmológica usando supernova do tipo 1A. Até então, não se sabia se o universo tinha matéria com curvatura, matéria com cosmológica ou qualquer outra coisa. Então, 23 anos atrás, se viram que os dados supernovas eram consistentes com o modelo de expansão acelerada, com uma componente tal como questão cosmológica atuando como uma forma de energia escura, digamos assim. Os dados do COBE foram aprimorados pelo WMAP em 2013, mais ainda pelo Planck, na década que acabou de passar. Em 2016, tivemos a primeira detecção de ondas gravitacionais, uma previsão da teoria da relatividade geral, que demorou 100 anos para ser observada, mas enfim, foi. Em 2017, um sinal de onda gravitacional medido com sua contraparte eletromagnética, de maneira que nós sabemos qual é a origem do objeto que emitiu essa onda, então nós podemos utilizar para testar modelos de gravitação. E, por fim, também, de certo modo, a primeira foto de um buraco negro. Buracos negros supermassivos são também previstos pela teoria da relatividade geral, foram as primeiras soluções, né, das equações de Einstein. Só que nunca se soube se esse objeto astrofísico, o buraco negro supermassivo, de fato era consistente com a descrição teórica da relatividade. E o que se viu é que sim, é muito consistente. Sim. Ok, aqui uma imagem dos dados do Hubble na época, que eram dados ainda bastante limitados comparado com o que nós temos hoje. Ele abrange apenas alguns 10 a 6 megaparsecs apenas, 1 ou 2 megaparsecs. Aqui, no caso, são observações da radiação de fundo em diferentes épocas, para você ver como é que a resolução melhorou. Parece que você comprou um óculos novo e agora você passa a enxergar tudo. E, por fim, uma simulação de eventos de ondas gravitacionais, quando dois objetos eles se colapsam, e nesse colapso de objetos massivos acaba dando origem, como acaba sendo um evento muito violento, ele deixa ondas no próprio tecido do espaço-tempo. Assim como a imagem do buraco negro, da simulação do buraco negro e a sua de reconstrução observacional, mostrando que são consistentes. Aqui, claro, parece aquela famosa comparação que o pessoal brinca entre uma foto de Instagram e a foto da vida real, né? Enfim, mas a realidade é essa. Ok, vamos lá. Modelo cosmológico padrão hoje, 30 de novembro de 2020. No caso, eu estou sendo um pouquinho, talvez eu esteja sendo assim, no caso, eu falei que conforme o dia 30 de novembro hoje. Essa imagem, essas proporções, talvez tenham 5 anos, deve ser do Planck 2015, mas mudou pouquíssimo de lá para cá. Se mudou, foi alguma coisa depois da primeira casa decimal. Sim? E o que vocês podem ver aqui nessa imagem? O que está em amarelo nesse gráfico é a quantidade de matéria ordinária que constitui o universo. Tá, o que é matéria ordinária? O que a gente chama de matéria ordinária é matéria comum, matéria feita de qualquer tipo de matéria feita de prótons, elétrons e nêutrons, tal como nós. E tal como tudo que nós conhecemos da natureza até agora. Né? Ou seja, nós, planetas, estrelas, o gás interaglomerado, tudo isso é feito de prótons e elétrons. Né? Onde, talvez alguns de vocês saibam, o componente mais abundante do universo, de longe, é o hidrogênio neutro, também é o mais simples. Boa parte dele foi produzido ainda nos primeiros momentos do universo, primeiros minutos do universo. Temos uma variedade de componentes, né, que foram produzidos depois. A gente está aqui, é uma prova disso, mas foi muito depois, em processos estelares bem mais tardios. Então, só que você tem que tudo isso que a gente
pode usar de matéria período de prótons, nêutrons e elétrons, que depois eu vou chamar aqui de matéria bariônica. Lembre-se desse nome. Matéria bariônica, bom, parece até nome de super-herói, um nome bonito, mas na verdade ele enfim, é um nome que se dá a esse tipo de partícula. E ela constitui apenas 5% do universo, como vocês podem ver nesse gráfico. Ok, aí se pergunta, cadê o restante 95%? Parte dele está na forma de matéria escura, 27% do conteúdo material total do universo está na forma de matéria escura, que ela não é vista diretamente, mas indiretamente por sua atuação gravitacional, e é tão somente isso que vemos, algum tipo de componente que interage gravitacionalmente pelo resto do universo, mas que não podemos detectar ainda diretamente, e que nós ainda não sabemos do que ela é feita. Não sabemos qual é a componente dela, do que ela é feita, e que tipo de partícula compõe. Isso ainda é algo que está algo que tem aberto, existe uma busca extensa para isso já a longa data, que já se sabe dela desde os anos 30, 40, e ok, a gente sabe que sem ela não explicaríamos nem escalas galácticas, tipo curvas de rotação de galáxias, espirais, tais como a Via Láctea, e também não explicaríamos também não explicaríamos a estrutura unilateral do universo. A formação de estruturas cosmológicas também não poderia ser explicada sem matéria escura. O restante, que está aqui em roxo, é a energia escura, que o professor se focou no seu seminário. E essa energia escura é uma componente exótica, que atua como fluido útil perfeito, e que tem equação de estado negativa, e ela é responsável pela aceleração cósmica tardia. Ou seja, e a melhor candidata para ela hoje, a candidata mais viável, parece ser a constante cosmológica. Sim. Mas ela não... Enfim, tem a questão da ser interpretada como densidade de energia do vácuo, que aí aparecem discrepâncias gigantescas, né? De 40 até 120 ordens de grandeza, entre a previsão teórica e as observações. Mas sabemos que sem essa componente não podemos explicar o que nós de fato observamos. E, como eu falei, nós sabemos muito bem o que essas componentes fazem, o que as matérias fazem, ainda não sabemos por tudo que elas são. Porém, a melhor descrição que nós temos hoje para o universo, aqui só um gráfico aqui mostrando a composição da parte bariônica do universo, o quanto que se divide em hidrogênio, 24% é hélio primordial, e os outros elementos estão nessa pequena porção, ou seja, nós estamos nisso também, né? Carbono, oxigênio, água, enfim. Mas sabemos que essa descrição do universo, do modelo lambda CDM, com esses ingredientes, fornece hoje a melhor descrição. Com essas flutuações de temperatura que vocês veem na radiação cósmica de fundo. Esse mapa aqui vocês vão ver, acho que bastante ao longo dessa semana. Enfim, basicamente são flutuações de temperatura da ordem de os extremos do gráfico são centenas de microkelvin, desculpa, 10⁻⁶ Kelvin. Ou seja, e a temperatura média é 2,7 Kelvin. Então são flutuações bem pequenas, né? 10⁻⁵. Isso é um de origem primordial, né? E que hoje nós podemos enxergá-la, e esses padrões de flutuações de temperatura nos fornece hoje, enfim, a melhor explicação para elas é o modelo lambda CDM. Mesma coisa para a distribuição espacial de galáxias na estrutura em grande escala cosmológica, que nós podemos ver nesses mapas aqui. Esse aqui é um mapa obtido pelo telescópio do SDSS, Sloan Digital Star Survey, telescópio americano, que mediu redshift. Redshift é tipo vermelho, que é a maneira efetiva que nós usamos para detectar o quão longe o objeto se situou de nós. Né? Eu vou apresentar um pouco mais sobre ele mais à frente. Mas aqui diferentes cores representam diferentes objetos. Aqui em verde são galáxias próximas, observadas pela primeira e segunda fase do Sloan, ou seja, entre 98 e 2008. Já aqui em vermelho e rosa são Old Red Galaxies, ou seja, galáxias vermelhas luminosas, que são traçadores muito potentes da matéria. E aqui em azul são outros tipos de galáxias azuis jovens. E, por fim, nós temos também quasares em amarelo e esse Lamarck-Forest. Lamarck é um tipo de transição do hidrogênio neutro, que ele acaba sendo iluminado justamente pela presença de quasares atrás deles. Então, a gente pode utilizar essa distribuição espacial dessas componentes para, então, testar o modelo cosmológico padrão. Vou comentar logo mais que tem um sinal muito característico que é esperado na estrutura de grande escala, na distribuição espacial de galáxias,
na estrutura e na escala cosmológica, e esse sinal nos permite, então, testar os modelos de maneira muito eficiente. Vou comentar logo mais sobre. Mas aqui vocês veem que eles abrangem até uma escala tipo de... Quando o universo tinha menos de 2 bilhões de anos, no caso dos quasares, né, eles são muito brilhantes, então a gente observa eles muito longe. E também, como falado agora há pouco, as supernovas tipo A, que são interpretadas como velas padronizáveis, ou seja, conhecemos bem o brilho intrínseco dos objetos, ou a sua magnitude absoluta, e a partir daí nós podemos então medir a distância da gente até elas e verificar qual é o melhor modelo que descreve as distâncias que nós temos delas. Aqui é um catálogo, se não me engano, eu acho que aqui é do JLA, não é o Pantheon, eu acho que é uma compilação, talvez a segunda mais completa, deve ter alguns 5, 6 anos, e aqui mostra o chamado diagrama de Hubble. O diagrama de Hubble é o redshift contra o módulo de distância dos objetos. O módulo de distância é a magnitude aparente, que é o brilho aparente do objeto, menos o brilho absoluto, que é conhecido. Isso é relacionado à distância cosmológica, como a Décia demonstrou. E aqui são flutuações, como é que o módulo de distância observado se relaciona com uma distância prevista no modelo lambda CDM para um redshift específico. E aí vocês veem que flutua, que é bastante próximo. Né? De olho você pode ver que é bastante próximo. Mas ok, estou falando lambda CDM, então, o que ele é de fato? Vou dar fazer uma recapitulação também com relação ao que a Décia nos falou. Lambda CDM representa a constante cosmológica, como eu disse, responsável pela fase acelerada do universo. CDM é uma sigla para Cold Dark Matter, que é matéria escura fria. Vou explicar um pouquinho mais sobre matéria escura fria. Não é foco daqui falar muito extensivamente sobre, mas eu acho que seria legal vocês terem alguns conceitos na cabeça a respeito dela, dos outros componentes também. Matéria escura fria, ela interage gravitacionalmente, como eu disse. Não há nenhum tipo de interação eletromagnética dela com os componentes do universo, ou de qualquer outro tipo de interação, até onde se pôde detectar. Então, a interação dela com os componentes é puramente gravitacional. Não é vista diretamente. Nós vemos através do desvio da luz, através da sua presença. Ou seja, a luz de um objeto distante, ela vai ser detectada pela presença de matéria no caminho entre nós e esse objeto. E a maneira como essa luz é desviada nos então diz como é que o quanto de matéria escura no universo temos. Isso é um fenômeno de lentes gravitacionais. Sim? Mas isso é uma forma de medir, existem outras maneiras e tal. Aqui eu tive como que a gente sabe que ela existe, uma maneira de detectá-la bem eficiente é essa. E ela é necessária para explicar curvas de rotação de galáxias espirais, bem como essa distribuição do universo em grande escala, como eu mostrei agora. Não teríamos aquela estrutura, não teríamos essas estruturas se não fosse a presença dessa componente. Quanto à curva de rotação das galáxias espirais, parece que a matéria escura concentra-se especialmente na parte talvez mais externa das galáxias espirais, que é o halo. Então, a gente fala que é um halo de matéria escura, Dark Matter Halo, que é algo estudado já há muitas décadas, conhecido desde o Zurich, no final dos anos 30, né, que ainda hoje buscamos explicações para isso. Os principais candidatos ainda, a subjetiva, talvez sejam uma partícula chamada Axions, que é um tipo de partícula conjecturada justamente para explicar a matéria escura. Ela tem enfim, limite de massa, ou características observacionais, que eu, de fato, eu desconheço, não sou especialista nesse assunto, mas é uma das principais candidatas para explicar a matéria escura. Ainda não foi detectada diretamente essa partícula. Ela até então é conjecturada apenas. Ok, mas talvez quem já leu mais sobre cosmologia, ou quem tem um pouco mais contato com a literatura, deve ter ouvido falar, ok, mas e quanto aos neutrinos? E quanto a alternativas do ponto de vista da gravitação? Será que isso não poderia explicar a matéria escura fria? Historicamente, tivemos duas soluções possíveis, que é o MOND, que eu coloquei aqui embaixo, que é a lei de agito modificada, e esses machos, que são objetos compactos macios. Reconheço que a sigla não é ideal, mas enfim. Enfim, MOND seria uma modificação da física newtoniana. Você mudaria a escala de atuação da constante de Newton de maneira que você teria uma espécie de aceleração gravitacional preferencial.
você tem uma aceleração gravitacional mudaria de acordo com a escala. Isso poderia explicar a curva de rotação das galáxias. Entretanto, não explica vários outros fenômenos. Então, desde os anos 80, talvez o monte já não satisfaz. Não é uma teoria de gravidade ainda viável mais. Explica algumas coisas, contudo, mas não é ainda viável para explicar a matéria escura. Esses mastros são objetos compactos massivos, que poderiam ser buracos negros, anãs marrons, objetos que são fracamente visíveis, mas são compactos. Mas a abundância deles, a princípio, seria muito pequena para explicar a matéria escura. Muito, muito pequena. E quanto a neutrino, neutrino existe na natureza, nós conhecemos muito bem. Só que neutrino é um outro tipo de partícula. É uma partícula muito leve, então ela tem comportamento relativístico. E essa matéria escura, como eu falei, ela é fria porque ela é não relativística. E, como a gente sabe se o universo segue de acordo com essa matéria escura quente, que seria relativística ou fria? Desde os anos 80 existem modelos de formação de estruturas, e o que se viu é que matéria escura quente dá preferência a um modelo de formação de estruturas diferente do que observamos. Observamos que primeiro formaram-se estruturas menos complexas e agora tornaram-se mais complexas. Matéria escura quente, contudo, prevê o contrário. Prevê que primeiro formam-se estruturas mais complexas e depois as mais simples. Não é o que observamos. Então, primeiramente, você teria no universo mais antigo, teria um aglomerado de galáxias gigante, e depois nós teríamos galáxias pequenas hoje, se matéria escura fosse feita de neutrino. Não é o que nós observamos. Existe uma proposta que eu não listei aqui, que é a tese chamada Warm Dark Matter, que é matéria escura morna, ou seja, que é neutrino mais alguma coisa. Não é só neutrino, é mistura com outros componentes também. Essa hipótese ainda é plausível. E isso ajusta bem os dados. Então, ainda está entre as hipóteses plausíveis. Só para comentar. Energia escura. Na UEDESO, o professor Désio falou bastante sobre isso agora. Vou pontuar algumas coisas de novo. É uma forma de energia escura, de energia exótica, com a questão de estado negativa, né? Onde a questão de estado relaciona a pressão e densidade de energia, ou densidade de matéria, da ponto de vista da relatividade geral. Na relatividade, isso é a mesma coisa, né? Essa equação de estado, esse W, ele é negativo, sim. Sem isso, nós não poderíamos explicar essa expansão acelerada. É um fluido tipo perfeito, ou seja, que não apresenta cisalhamento, e nem mesmo shear, que seria X sem esse cisalhamento, mas ele não teria tipo rotação nem nada. E essa componente domina o universo, domina o conteúdo material energético no universo. Ou seja, a componente que predomina frente às outras, frente à matéria, frente à radiação, o que quer que seja. Nos últimos 3 ou 4 bilhões de anos. A pergunta é, por que só agora? Tipo, essa componente está lá desde o início, mas porque só nos últimos bilhões de anos a gente está sendo capaz de vê-la comparável com os outros componentes e dominando o universo. E fazendo o universo expandir de forma acelerada. Por que só agora? É um problema da consciência cósmica, né? Por que só agora a gente está vendo esse momento acontecendo? Como falado, a maior candidata para energia escura hoje é a constante cosmológica lambda, onde a equação de estado aí é W igual a menos 1, exatamente menos 1. E a constante é constante porque ela não evolui, a densidade de energia não evolui para o redshift. É constante desde o começo do universo até agora. Mas só agora a gente está podendo detectá-la compatível com os outros componentes, dominando elas. Aí que é o ponto. Interessante. Por que só agora? Como eu falei, associado à densidade de energia do vácuo. Se isso acontecer, temos até 120 ordens de grandeza de diferença entre observações e previsões teóricas. Algumas alternativas, além também do que a DS pontuou muito bem, tem a módulos de quintessência, energia dinâmica. Ou, alternativamente, vamos pensar que não temos energia escura, mas temos algum modelo de gravidade que tem a relatividade geral como um limite local, mas que, na verdade, nós não temos uma forma de energia exótica a mais, mas sim um modelo de gravidade que é estendido comparado à relatividade geral. Isso justamente vai ser a aula da cerimônia daqui a pouco, né? Também não vou me estender sobre isso, né? Aqui sendo trocadilho com a gravidade estendida, mas apenas para vocês verem tipo, que é possível fazer
que assim, é uma outra alternativa à energia escura. Em vez de pensar que é uma forma de energia, pode pensar, ok, a gravidade não está completa. Ela já geral descreve o universo local, aqui do sistema solar, muito bem. Em escalas cósmicas, temos alguma coisa a mais que tem um limite local da relatividade geral. Tal como a física newtoniana não foi descartada, é um limite local de aproximação de campos fracos para a relatividade geral. Aqui seria um cartoon da expansão acelerada do universo. Ou seja, a expansão acelerada para energia escura, a radiação remanescente, a radiação cósmica de fundo, chamada Dark Ages. As áreas escuras são as áreas que a matéria e a radiação estavam desacopladas, entretanto, nós não tivemos ainda começando a formar objetos. Não tínhamos galáxias nem estrelas formadas ainda. Isso só começou a acontecer após milhões e milhões, centenas de milhões de anos. Começaram a formar as primeiras galáxias e estrelas. E tal evoluindo, tal como a gente vê agora. Sim. E só para falar também, né, no caso, a radiação de fundo, ela foi... Radiação e matéria no universo primordial eram acopladas. Até o momento, mas como a densidade de radiação, como vamos mostrar logo, ela decai mais rapidamente que a da matéria, ela então se desacoplou cedo, nas primeiras centenas de milhares de anos do universo. Ela se desacoplou da matéria, então a radiação tornou-se livre, para se propagar livremente no universo, e formando esse fundo de radiação remanescente, né? Que acontece justamente pela expansão cosmológica, por isso que a densidade de energia dos objetos decai. Ok? Ok. Eu não falei do primeiro ponto que está aqui, que estou vendo aqui, Big Bang Inflation. Big Bang é um nome que é muito conhecido até mesmo no dia a dia, mesmo que não tem nada a ver com física, conhece esse nome, está muito presente na cultura pop, né? Mas eu vou bater o que seria inflação, que não é inflação no caso econômica, mas é um processo que ocorreu no universo primordial, que foi uma súbita e rápida expansão cosmológica que aconteceu naquela época, em que o universo vinha, bom, de acordo com o modelo padrão, havia uma singularidade, e passamos a ter, num instante, numa pequena fração de segundo, tivemos, então, o universo em escalas macro. Sim? E esse mecanismo, então, de explicar o que aconteceu nesse momento e como que poderíamos explicar a subsequente expansão cosmológica e resfriamento do universo, esse mecanismo foi desenvolvido por cientistas como Alan Guth, Paul Steinhardt, Andrei Lid, Starobinsky, e esse mecanismo foi desenvolvido para explicar os seguintes problemas. No caso, o comprimento do horizonte, problemas de curvatura, problemas de homogeneidade e abundância dos efeitos topológicos, que o Edésio falou na explicação dele. O problema de horizonte tem a ver com por que regiões da radiação cósmica de fundo, que não tem contato causal nenhum, por que elas têm a mesma temperatura? Numa analogia, pense o seguinte, pense que nós, todos aqui nessa sala, nesse mini curso, colocamos fizemos assim, centenas de números para cada participante, mas a gente não sabe o que cada um sorteou. E supondo que todo mundo sorteou um número muito próximo entre si. Eu sorteei 5, a professora Odinei sorteou 5, eu sorteei 5 também, um outro colega nosso sorteou 5.00001, ou seja, sorteamos números muito próximos um do outro e a gente não teve comunicação para saber o que cada um sorteou. Por que acontece isso? Né? Então, acontece a inflação, objetos regiões do universo que tinham contato causal pré-inflação, depois foram expandidas, colocadas fora de contato causal, mas como tiver em contato antes, carrega a mesma informação até hoje. O problema de curvatura, porque o universo hoje parece plano, já antecipando uma coisa que eu não falei muito sobre o modelo cosmológico padrão, que ele assume que a curvatura do universo é zero. Então, o universo plano. Embora isso esteja sempre sob discussão e sob testes, mas tudo indica que o universo é plano. E por que aconteceria isso? Porque qualquer curvatura que o universo poderia ter, primordialmente, foi completamente destruída por esse processo. Pense que vocês estão uma bolinha de gude, pequenininha. Multiplique o raio dela por 10 elevado a 20. Vai ficar num tamanho muito maior, tipo, do que seria, sei lá, a escala de seria a escala de uma cidade, muito maior do que isso. Qualquer curvatura existente nela, da bolinha, foi destruída. A mesma questão também explicaria o suposto problema da homogeneidade, que eu vou falar bastante na próxima aula de amanhã. Por que o universo é estatisticamente homogêneo e isotrópico? Por que o universo parece parecido em todas as direções,
em qualquer região dele. Por que isso? Também tem a ver com isso, a inflação explicaria isso, porque qualquer inhomogeneidade e anisotropia primordiais também serão destruídas nesse processo. Bem como a abundância de efeitos topológicos e monopolos magnéticos, que são previstos pela física padrão, para modelos de grandes partículas e tal, mas nunca encontramos eles na natureza, até hoje. Como disse, isso tornaria a física até mais elegante, né? As equações de Maxwell seriam completas e simétricas, mas não vimos esses componentes do universo até hoje. Enfim. E a questão do Big Bang, que eu não vou pontuar tanto a respeito, é que seria a inflação, o processo que ocorreu logo após ter esse instante instantâneo do Big Bang, então sugeriria a inflação. E o termo Big Bang, para vocês levarem para casa, é o seguinte, não é, apesar do que talvez o nome sugere, não foi uma explosão e não foi um grande. Ele tornou-se grande no processo inflacionário subsequente, não foi uma explosão, foi uma súbita e rápida expansão. Sim. O nome Big Bang foi uma alcunha dada pelo Fred Hoyle, um astrofísico bem conhecido, que tinha ideias contrárias à ideia do Big Bang, mas, enfim. Depois viram que o universo teve um momento que surgiu de um estágio mais denso e mais quente e evoluiu desde então para um estágio menos quente e menos denso. E o Fred Hoyle defendia que isso não aconteceria, o universo teria sempre a mesma temperatura e densidade. Isso não é verdade, né? Mas, enfim, ele deu essa alcunha que o nome pegou, mas para vocês terem noção que esse seria a descrição do universo primordial, e esse mecanismo explicaria por que o universo talvez é como é hoje. Tem umas alternativas a ele, como também tem a alternativa à matéria escura, alguns modelos como Bouncing Models, Ricochete, que diz que esse momento que não existe uma singularidade primordial, mas que o universo ele evolui, ele se expande, até o momento que ele para de se expandir, depois ele começa a contrair, colapsa novamente e assim recomeça. Esse modelo não tem singularidade primordial, que é algo que a gente tem dificuldade de lidar, né? É uma limitação da física ainda. Nós não dispomos ainda de modelos de gravidade quântica para explicar por que teve explicar essa singularidade primordial. Mas, enfim, enquanto nós não temos essa descrição plausível ainda, é uma alternativa possível. Alguns modelos são ainda, enfim, podem ser ajustados aos dados. O modelo de Stingh Gas também é uma outra proposta, mas o modelo inflacionário ainda talvez seja o modelo padrão inflacionário hoje. Aqui uma outra imagem, mostrando para vocês em um pouco mais de detalhes. Outra imagem para vocês verem, tem a ver com a questão da escala, como o universo expande mais rápido por causa da presença da energia escura, e aqui não é bem o caso. Aqui você vê uma imagem um pouco mais bonita que tem a CMB, Dark Ages, formação de galáxias, energia escura predominando, e nós aqui observando ela hoje. Ok, mas como descrevemos as quantidades que eu falei agora de matéria escura, energia escura, radiação, curvatura, blá, blá, blá? Como é que eu escrevo isso na prática? Ok, vamos começar pelo começo. Nós temos que... Existe uma equação que dita a dinâmica do universo, que é a equação de Friedmann, como eu comentei lá no início. Essa equação tem essa característica aqui. É um ponto sobre A é o fator de escala, que basicamente dita o tamanho do universo em um dado momento, e segue essa equação aqui. Sim. Como que você deriva essas componentes na prática? Aqui vou precisar da derivação newtoniana das componentes, que apesar de não ser descrição física completa, talvez a melhor descrição física hoje possível para explicar essa equação, isso dá um insight para vocês, dá uma ideia como as componentes se comportam. E você chega na mesma equação final. No final das contas, a equação é a mesma. Se você usa a derivação newtoniana ou a derivação relativística. A derivação relativística é bem mais complexa, são muitos passos, eu não vou apresentar aqui, mas sempre estou disponível para recomendar livros onde explica-se o passo a passo da derivação. Então, vamos pensar o seguinte, que a equação total do sistema gravitacional é dada por essa relação aqui. Aqui temos A ponto sobre V quadrado, que seria AX, seguindo a própria relação de Hubble. E aqui a energia gravitacional, potencial gravitacional. E nós podemos, então, isolar o A ponto sobre A, né, dessa componente. De maneira a ter essa relação aqui. Nós temos, então, temos curvatura, seria tão apenas
é o que carrega os termos remanescentes, né? 2e menos 2mx². E aqui nós já escrevemos essa equação, esse lado direito, o segundo termo, o lado direito da equação, e escrevemos como 8πg ρ sobre 3. O ρ representa a densidade de energia do conteúdo do material do universo, e esse K é o fator de curvatura, que é -1, 0 e 1, para o universo aberto, plano e fechado, respectivamente. Uma outra maneira conveniente para escrever a equação de Einstein é dado pela expressão aqui, o H. O H é o parâmetro de Hubble, vou falar um pouco mais, mas vocês veem que essa mesma equação que tem aqui, ela pode ser reescrita dessa forma aqui, onde aqui entra o termo das componentes materiais do universo, sim, R seria a radiação, o M seria a matéria escura e bariônica, porque elas seguem a mesma física, ainda que sejam diferentes componentes, mas a gente pode somá-las, exceto em casos que a gente tem interação entre matéria e energia escura, porque aí você pode ter um fator diferente. No caso, a matéria escura decai diferentemente de -3, como a Adélia explicou. Mas aí é moda proposta. O termo de curvatura decai com A elevado a -2. O A é o fator de escala. E aqui é o lambda que não decai. Vocês veem que a radiação é algo que cai mais rápido, depois a matéria, depois curvatura, se não for 0, e por fim o lambda, que é sempre constante. E vocês podem ver que o motor de escala hoje, ele é 1, aí normalizado para 1 hoje. No passado, ele era pequeno. Então, vocês veem que no passado dominou primeiro a radiação, depois a matéria, e agora o lambda. E nós, cosmólogos, uma coisa interessante sobre nós, que nós adoramos definir parâmetros por nossa conveniência. Então, esses ômegas aqui, quando chega ômega M, ômega R, ômega lambda, é o parâmetro de densidade de uma componente, que é a sua densidade de energia sobre a densidade de energia crítica, que é 3H² sobre 8πg. Sim? E nós podemos obter essas quantidades aqui, como que cada componente decai, usando a equação de continuidade, que o Edésio mostrou também, que é o ρ ponto igual a -3H ρ mais P, e utilizando que P, que as componentes seguem a equação de estado, igual a W ρ, nós temos então uma solução, nós podemos resolver essa equação aqui, de maneira a obter que A decai com 3 vezes 1 mais W. A equação de estado da radiação é 1/3, desculpa, aqui tem um typo, é 1/3, vou corrigir, não é -1/3. No caso, W é 0 para a matéria e W é 1 para a constante cosmológica. Dessa forma, as componentes decaem dessa maneira aqui. Então, apenas a gente aqui só resubstitui esses termos, né, definir o ômega convencionalmente, porque isso aqui é uma constante. Então, nós obtemos a equação de Friedmann dessa maneira. Tem uma componente que está sobrando aqui ainda, que é o H e o H0. Né? O H0 eu comentei lá no começo, a constante Hubble. Ela dita a taxa de expansão do universo hoje. Enquanto o parâmetro de Hubble, ele dita a taxa de expansão do universo em algum momento do passado. Ou seja, se a gente observar uma galáxia distante, o universo lá naquela galáxia distante vai estar expandindo com uma taxa diferente do H0, de acordo com essa equação aqui, com essa de Friedmann. O H0 então apenas aponta sobre o A quando T é igual a 0, ou seja, hoje. Toda componente que leva esse índice 0 é a componente medida hoje. Se não leva, é a componente medida em algum momento do passado. Ok? Essa equação-chave, que para quem tem interesse em fazer cosmologia, só essa aqui. Esse parâmetro de Hubble aqui, que é outra forma de escrever a equação de Friedmann, e justamente a própria equação de Friedmann aqui. São as equações-chaves que ditam como o universo evolui em grande escala. Com essas componentes. Claro, outras componentes decaem de outra forma, sim, mas aí eu não vou... Mas, enfim, aí já sai de uma outra história, já são uma das alternativas que já não foge do meu escopo. Ok, como medimos o universo? Essas componentes não nos ajudam muito a medir o universo, infelizmente, mas como objetos muito mais legais para isso. Comentei alguns deles, como radiação cósmica de fundo, supernovas, as galáxias. Ok, mas primeiramente uma noção que nós podemos ter é o seguinte: em astronomia medimos sempre a luz que vem de objetos cósmicos até nós. Ou seja, essa luz é emitida em algum momento do passado quando medimos o universo. Nunca do momento atual, aqui, nós agora, e nem do futuro. A gente sempre olha para o passado. Então, simplesmente o universo é uma fotografia muito antiga, e quanto mais fundo você vai no universo, mais antiga é essa fotografia.
Mas a luz chega até nós não apresenta as mesmas características de quando foi emitida há bilhões ou bilhões de anos. Existe um tipo vermelho, devido à expansão cosmológica, e esse tipo vermelho se dá dessa forma aqui, uma relação entre a comprimento de onda observado aqui e emitido no referencial de repouso do objeto que a gente está observando. Sim? Então, o redshift nos diz o quão antigo é um certo objeto. E esse redshift se relaciona justamente com o fator de escala, ou seja, com qual era, tipo, digamos, o tamanho do universo naquela época, grosso modo. Aqui são o exemplo de como é que o redshift atua. Ele modifica as linhas espectrais de uma certa, aqui, por exemplo, uma linha de absorção de um super aglomerado de galáxias com um redshift 0.07c. Ou seja, está 1 bilhão de anos-luz daqui. E você vê que como que as linhas espectrais foram mudadas, indicadas por vermelho, devido ao fato de ele estar distante de nós. Então, é uma maneira poderosa de medir como que o quão longe o objeto se situa da gente. Como eu falei, tem supernovas. Como o Edésio bem falou, só vou recapitular aqui, veio o princípio binário de uma estrela anã branca orbitando ao redor de uma companheira. Quando a anã branca atinge o limite, chama seca, 1,4 vezes o massa solar, chama colapso. E supernovas são excelentes velas padronizáveis, ou seja, com curva de luz conhecida. Por isso, excelentes indicadores de distâncias cosmológicas. Mas nós, que eu não falei padrão, falei padronizável. Porque, bom, natureza não é exatamente, cada objeto não é uma cópia Xerox uma da outra, né? Então, existem pequenas variações de curva de luz, mas nós conhecemos bem a origem desse objeto e nós sabemos bem como uniformizar a curva de luz de um objeto para o outro. E utilizamos, então, após esse processo de uniformização, que é toda uma física dedicada a isso, muito astrofísico dedicado a isso, não é a minha especialidade, mas enfim, a gente pode utilizar, então, esse objeto para ser calibrador de distâncias cosmológicas. Aqui o exemplo dela. E aqui é como é que se deriva a relação de distância do objeto até nós. A gente mede o fluxo do objeto, da supernova distante. Aqui seria S, seria a fonte. E aqui seriam diferentes escalas, R, 2R e 3R. E aqui você vê como é que o fluxo observado é igual a luminosidade observada sobre a área esfericamente simétrica, que o objeto irradia seus fótons. Mas isso tem uma relação com o redshift, com relação à luminosidade intrínseca. Se considerar que a densidade de energia, que luminosidade é energia por unidade de tempo. É energia proporcional a ômega μ, que é a frequência. A frequência decai com o redshift. E também, a unidade de tempo, também, o tempo transpassado, também é dilatado pelo efeito redshift. Então, nós temos aqui que são dois decaimentos seguidos. Então, temos que o fluxo observado, então, tem o decaimento com relação ao redshift, com 1 mais E ao quadrado. O que isso quer dizer, então? Se esse R nos dita a distância do objeto até nós, simplesmente, vou mostrar logo agora por que nós temos essa relação, porque temos o DL decai com 1 mais E vezes R, nós, então, podemos determinar que, no caso aqui, eu vou mostrar aqui que no caso temos R quadrado com 1 mais E aqui. Então, com isso, nós podemos ver que, para relacionar o fluxo observado com o fluxo emitido, temos, então, que o fator de distância, o fator de distância, luminosidade de nós até o objeto, também vai acompanhar esse 1 mais E. 1 mais E vezes a distância intrínseca, vou mostrar na próxima aula, que vai ser igual, vou mostrar na próxima aula, por como é que você chega desse R até essa integral aqui, que tem um parâmetro de Hubble, que, por consequência, tem as componentes cosmológicas de interesse que descrevem o conteúdo do material cosmológico. Isso aqui é um catálogo atual, bem atual, de 2018, de módulo de distância de supernovas, mostrando a distância do objeto até o objeto. Uma outra maneira é através da relação cósmica da estrutura de escala cosmológica. Como eu falei, tem um sinal muito característico nela que é muito interessante, que é medir uma escala preferencial na separação das galáxias. E ou seja, que nós podemos fazer isso porque, como eu falei, no universo primordial, matéria e radiação eram acoplados, um perturbava o outro. Essa perturbação é como se fosse um plasma, é um plasma perturbado, e você tendo perturbações no meio material, você forma ondas acústicas.
tal como vocês me ouvem aqui, devido à perturbação do ar, né, que forma ondas sonoras, do momento que eu falo. Então, né, mais um momento que radiação e matéria se desacoplaram. Só que ainda que isso tenha acontecido, essa perturbação primordial, essas ondas acústicas formadas antigamente, ficaram congeladas, ou seja, elas não desapareceram, elas ficaram congeladas, congeladas porque não tinha mais perturbação nenhuma, e ela ficou congelada do tamanho da escala do horizonte, da escala do horizonte cósmico, quando houve essa separação, que é chamada escala do horizonte acústico. E essas ondas chamamos de oscilações acústicas baríonicas, ou BAO, que é a sigla em inglês, Baryonic Acoustic Oscillation, por conveniência. Eu prefiro usar a sigla em inglês porque em português fica OAB, que aqui no Brasil é outra entidade. Enfim. De todo modo, o que isso quer dizer? Que essa escala de horizonte acústico acaba fazendo com que vamos encontrar várias galáxias separadas por essa escala, que fica congelada, impressa na estrela escala cosmológica. E, diferente das supernovas, essa escala é uma régua padrão, ou seja, tem um tamanho angular conhecido. A supernova tem um brilho conhecido, é uma vela padronizável. Isso aqui é uma régua padrão exata, que a gente conhece essa quantidade muito bem. Tá, tem uma barra de erro, mas conhecemos ela muito bem. E para notar que o BAO também é visto na radiação cósmica de fundo, ou seja, também nós vemos o padrão. As flutuações de temperatura dela ao longo do céu também deixa essa impressão, só que no caso é nos fótons e não nos baryons, não na matéria. Né? Existe uma outra maneira de medir sinal diretamente da estrela escala cosmológica, que é o fator de esquecimento de estruturas. É um teste muito eficiente para testar modelos gravitacionais. Novamente, é o curso da Simoni. E aqui seria um exemplo de uma régua padrão. Ou seja, aqui seriam galáxias separadas por essa escala preferencial, né, do BAO. E aqui seria agora a gente observando o objeto com tamanho intrínseco conhecido S, a uma distância dA de nós. Só que esse tamanho S ele vai ser modificado pelo fator de escala, devido à expansão cosmológica subjacente. Então, simplesmente temos que a distância de mundo angular ela vai ser alterada de acordo com R sobre A. Ou seja, basicamente vai ser alterada com o fator de 1 mais E elevado a menos 1. Diferente da relação de distância de luminosidade, que é 1 mais E elevado a 1. Sim? Então, aí nós sabemos como é que medimos distâncias de mundos angulares. Mas note uma coisa interessante, que esse BAO não é uma onda, não é somente ter o sinal angular, tem o sinal angular e o sinal radial. O sinal angular tem a ver com a distância de mundo angular, o sinal radial tem a ver com o parâmetro de Hubble. Normalmente tentamos um sinal em 3D, ou seja, os dois sinais acoplados. Mas hoje em dia, como temos dados já bem com catálogos bem completos de galáxias, podemos até separar um do outro. Né? Inclusive, é algo que até muita gente no observatório trabalha com isso. Sim? E aqui eu vou dizer para vocês como é que seria uma separação entre pontos de galáxias. Aqui seria um caso que tem uma escala preferencial fixa, bem determinada. Vocês podem ver que aqui parece que tem pontos nevrálgicos onde essa escala preferencial é vista. Só que, na prática, o universo não é tão bonitinho. Né? Então, aqui, na prática, temos algo mais parecido com a imagem da direita. Em que existe uma escala preferencial para a separação de pares de galáxias, mas ele não é tão facilmente visualizado. Aqui é um mapa real de galáxias, em 3D. Aqui diferentes cores representam diferentes casos em diferentes profundidades. E esse sinal do BAO está impresso aí. Procurem ele. Tipo, onde está o óleo? Enfim, aqui são dados reais, medidas reais dessa distância em 3D, medida pelo BAO. E aqui em cinza seria o modelo cosmológico padrão, uma certa barra de erro. E fazendo testes estatísticos, tais como o Edésio comentou, e o Javier também, o professor Javier vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas, também a gente pode testar como é no modelo que descreve essas distâncias. Aqui são diferentes pontos com diferentes surveys. O STSS, o CESDF, o IGU-Z, né? E o que eles obtiveram? Ok? Novamente mostrando que aqui evolui, deixando o mapa de galáxias, tanto mais recente, 3,8 bilhões de anos atrás, como 5,5 bilhões de anos atrás, o mesmo sinal visto na CMB 13,7 bilhões de anos atrás.
esse mesmo sinal da escala de luz acústico está impresso na matéria e na radiação. Ok? Por fim, como é que o sinal é visto, né? Você vê um pequeno bumpzinho aqui, que é justamente essa escala preferencial. E aqui, o primeiro pico acústico na radiação é visto aqui. Sim. Por fim, uma outra, só contando rapidamente, também podemos medir idade, que acho que o doutor está estourando, perto de 1 hora. Mas, enfim. Uma outra maneira de medir o universo é a idade diferencial de galáxias. Se nós temos uma amostra de galáxias que é bem antiga, que não forma mais estrela, nós podemos, então, fazer uma datação estelar, ou seja, verificar qual o estágio evolutivo das estrelas que estão nessa galáxia. As galáxias são uma população estelar, e através do estágio evolutivo dessa população estelar, nós podemos determinar o quão velha é essa galáxia. E se nós podemos fazer isso, com um envelope de várias galáxias ao redor, podemos determinar também o parâmetro de Hubble-HZ. Eu vou mostrar depois como é que essa relação é feita, eu vou derivar isso na aula que vem. Mas é uma maneira de determinar como que idade de galáxias nos fornece, a idade diferencial de galáxias nos fornece HZ, que é o parâmetro de Hubble, como a gente viu. Tem independência com H0, ômega M, ômega R, ômega K, ômega lambda, e quem mais você quiser testar. Aqui é um exemplo de uma amostra de HZ. Esses objetos são chamados de cronômetros cósmicos, né? Que de princípio tem, em vez de ser uma régua padrão, ou talvez uma vela padrão, ela seria um relógio padrão, né? E aqui como é que diferentes modelos cosmológicos, se comparam com esses dados, né? Como eu falei, temos um modelo que explica bem as observações cosmológicas. A grande pergunta é, será que entendemos o universo de fato? Eu falei de matéria escura, energia escura, mecanismo inflacionário primordial. Ainda não estamos por conhecer a verdadeira natureza deles. Ainda são questões em aberto. E mais ainda, existem algumas tensões no paraíso. Principalmente tensões na medida do H0, que é a constante Hubble. Se comparar o que as supernovas medem e o que a radiação cósmica de fundo mede, essa discrepância é de 4,4 sigma. E assim, a diferença relativa entre elas é de 9%. Não é muito grande, mas na prática, a barreira é muito pequena hoje em dia. E notem mais ainda que existia essa tensão do H0, ela é antiga. Só que antes essa era 50 ou era 100. Hoje em dia é 67,74. Mas ainda continua existindo. Existe também uma outra componente chamada sigma 8, que mede qual é a amplitude das perturbações da matéria em 8 megaparsecs, mais ou menos. E tem uma tensão de 2,5 sigma entre medidas da estringente escala e lentes de captações fracas da radiação cósmica de fundo. Mas eu não vou meter sobre isso, mas tem uma tensão de 2,5 sigma. E aqui são diferentes medidas de H0, tanto do ponto de vista de medidas SMB e do BAO, e medida de supernovas e calibradores de distância, ou seja, velas polarizáveis, não só supernovas, mas também variáveis tipo Cefeida e outras velas locais menos brilhantes. E você vê que eles estão bem discrepantes entre si. Variando de 4,4 a 6 sigma. E aqui são diferentes medidas de H0, em diferentes épocas. Tanto usando calibrações tipo Cefeida, como esse aqui seria o topo do ramo das grandes vermelhas, em uma fase do diagrama HR, de evolução estelar, que nos permite também calibrar distâncias. Eu não conheço muito sobre o método e também não vou meter sobre isso, mas mostrou que é uma outra maneira de calibrar distâncias de nós até supernovas. E medidas SMB. Você vê que antes de 2020, anos atrás quase, eram bem concordantes, mas a barreira é gigante. Agora, 2013 para cá, elas estão discrepantes. Isso pode ser um sinal que talvez o modelo padrão não esteja valendo, porque são menos observáveis, se o modelo padrão está correto, deveriam haver concordância e diferenças observáveis. Se não há, ou existem sistemáticos observáveis, ou então o modelo padrão está falhando. E isso é um ponto interessante, que está agora muito em aberto. Resumidamente, como já passei aqui de 1 hora, o modelo cosmológico padrão hoje nos dá uma descrição muito, muito boa do universo grande escala, mas apesar de que nós conhecemos ele, nós não entendemos perfeitamente o que ele faz, não sabemos ainda a natureza fundamental da matéria e energias escuras,
a casa da construção cosmológica tem um problema de ajuste fino bem sério, discrepâncias também entre a previsão teórica, observacional e por que ela é só relevante hoje. O cenário primordial inflacionário permite ter alguns problemas. Ainda não conhecemos a natureza desse campo ínflato primordial. E as tensões e medidas de parâmetros cosmológicos interessantes, medidos no paradigma do modelo padrão, podem indicar uma possível quebra deles. E, mais do que eu falei antes, será que o modelo cosmológico está falhando? Será que os observáveis têm algum problema, algum sistemático que a gente não conhece ainda? Alguma medida que não foi tomada corretamente? Ou será que as hipóteses fundamentais do modelo cosmológico padrão valem de fato? E é isso que eu vou falar na próxima aula, cenas dos próximos capítulos. Temos a aula 2, hipóteses fundamentais do modelo cosmológico padrão. Spoiler, vou falar um pouco mais da teoria da relatividade geral do princípio cosmológico. E na última aula eu falo mais sobre testes e observações do princípio cosmológico. E é isso. Agradeço. Obrigada, Carlos. Só vou pedir para você segurar aí a apresentação, para quando a Simone for anexar, Tá? for compartilhar, não ficar... Sim, para não ir embora, sim, entendo. Tem 2 perguntas aqui que eu listei, eu não sei mais. Da Aurora. Aurora, você quer abrir seu microfone e fazer a pergunta? Não sei se ela está presente ainda, deixa eu ver. Sim. Tá, está presente sim. Bom, Matheus, ela não pegou. Desculpa, Carlos, ela não fez. Não está falando, acho que por algum motivo. A pergunta dela era: conseguimos entender melhor a geometria do universo com o lambda CDM? Pode comentar um pouco sobre as condições dessa geometria? Então, se a geometria... Bom, espero que eu esteja ouvindo ainda. Se a geometria tem a ver com o universo plano, universo curvo, sei lá, se o universo é plano ou não plano, o lambda CDM ainda existe... Enfim, você pode ter lambda CDM plano e lambda CDM não plano. Sim, pode ter lambda CDM com curvatura também. Ou seja, você teria justamente... deixa eu colocar aqui... Em algum momento aqui, onde é que está... Mostrei... Aqui, sim. Aqui você pode ver justamente que pode ter lambda, que é a constante cosmológica, energia escura, meu principal modelo de energia escura, talvez o melhor candidato, e a curvatura. São independentes entre si. O melhor ajuste dos dados nos fornece que o ômega K é muito próximo de zero, o que é até previsto pelo cenário inflacionário primordial, né, como eu comentei. Mas na prática, tipo, eles podem, assim, um não coexiste no outro. Tipo, talvez a detecção de lambda não seria devido a uma curvatura mal detectada, e vice-versa. Entretanto, uma coisa um pouco mais sutil a ser falada é que existe uma certa degenerescência, talvez, entre alguns modelos de energia escura e ômega K. Porque temos aqui que ômega lambda não evolui com redshift. Mas se ele evoluir mesmo que pouco, talvez ele possa evoluir de maneira a chegar próximo do -2 que nós temos aqui. Talvez. Então, existem algumas degenerescências possíveis entre alguns modelos de energia escura, especialmente modelos de energia escura dinâmica, em que a energia escura, o seu estado evolui com redshift, tais como alguns modelos, não sei se exatamente tem a ver com o modelo que o EDES apresentou, que trabalhou em cima, mas alguns modelos desse tipo podem ter algumas degenerescências. Ou então, assim, se você tem uma curvatura muito pequena, 10 a menos 3, mas a energia escura também é muito bem medida, enfim, para ter uma medida de energia escura bem, talvez, assim, para evitar desambiguidade entre alguns modelos de energia escura e curvatura, é bom a gente sempre, talvez, deixar a curvatura livre e medir sempre o quão próximo de zero ela é. Então, assim, uma não evolui na outra, mas pode haver, dependendo do modelo de energia escura, algumas degenerescências sutis aí. É algo que a gente está... Algo até, inclusive, que eu tenho interesse de explorar um pouco mais agora, nesses últimos tempos. Mas é isso. Bom, ela falou que está ouvindo, então eu espero que tenha ouvido a resposta. Ouviu. Agradeço.
Teve uma outra pergunta aqui, Carlos, da Sara Gomes. Uhum. Sara, se você quiser falar, pode abrir seu microfone, sua câmera. Sinta-se à vontade. Eu acho que ela não está presente, eu não sei se ela está presente. Ou talvez as pessoas sejam tímidas de falar no microfone. Aí a pergunta dela, deixa eu ver se eu encontro de novo. Aqui. Não, havia a resposta no chat. Sara, não estamos te ouvindo. Não ouvi nada. Mas se quiser, bom, não sei se você consegue falar, mas... Oi, eu acho que eu escuto alguma coisa agora. Eu vejo que seu microfone não está mutado, mas eu não posso te ouvir. Infelizmente. Carlos, você está vendo a pergunta dela? Ela fala sobre as medidas... Não, deixa eu ver. Qual a pergunta dela? Desculpa. Naquelas medidas de distâncias, são consideradas as extinções atmosféricas em alguns? Olha, pergunta interessante. Eu sei de um artigo recente, do ano passado, em que eles exploraram, ou seja, alguns sistemáticos talvez menos óbvios, que podem afetar a medida de distância de supernovas. Uma componente seria justamente possível extinção atmosférica, que poderia afetar o espectro da supernova medida aqui na Terra. A influência, a medida é muito pequena, a discrepância é muito pequena, mas foi quantificada. Por exemplo, isso não afetaria, por exemplo, que a gente mede uma energia escura por causa disso, porque a gente deixa de contabilizar esse efeito. Isso não acontece. E nem mesmo a constante Hubble chega a mudar o valor dela, que a gente mede através de supernovas, por causa desse efeito. Se a gente calibrar mal, se tiver algum problema por efeito de extinção atmosférica, isso não afetaria a medida da constante Hubble significantemente. Então, assim, isso é bem conhecido. Eu acho que teve alguém aqui levantando a mão. O Lucas, mas antes do Lucas falar, deixa eu só fazer uma pergunta que foi feita pelo... Deixa eu ver aqui. Era o Caio. O Caio tinha falado. Caio, você quer falar? E abrir o microfone e a câmera? Nós ainda temos 5 minutos, né? Desculpa, estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Muito bom. Perfeito, professor. Boa noite. Boa noite. Nesse caso, como é que a radiação de fundo permaneceu detectável até hoje? Porque ainda não ficou muito claro, tipo, a radiação cósmica de fundo é um fingerprint da exposição cósmica, mas como é que ela permaneceu ali presente? Sim, sim. Então, com relação à radiação de fundo, bom, ela sempre esteve permeando o universo isotopicamente, né? O que a gente pode... A maneira como a informação que ela nos fornece é relevante não é somente a temperatura dela, mas esses padrões de flutuações de temperatura aqui, que carregam tanto informação do universo mundial, ou seja, até antes dela ser desacoplada da matéria, bem como o universo mais tardio, bem depois do desacoplamento. O que acontece? Se você fizer, aqui é uma coisa um pouco mais técnica, mas você pode expandir esse mapa de flutuação de temperatura em harmônicos esféricos, você obtém, então, os pés de potência e os coeficientes de Legendre que você obtém dessa componente, na cara desse mapa vai ser assim, vai ser esse bumper, vai ser esse mapa aqui com esses bumps. Sim, diferentes escalas aqui são diferentes multipolos, né? Quanto mais baixo o multipolo, maior a escala angular. Sim. Aqui, o primeiro pico acústico a gente encontra na escala de 300, em torno de 300, L igual a 300. E diferentes modelos cosmológicos vão dar diferentes formas para esse espectro de potência. Sim, esse que é o ponto. Diferente modelos de omega M vai alterar o tamanho ou a posição desse pico, a posição que acontece esse pico. É basicamente a informação relevante que a gente tem. Assim, que tipo de informação relevante a CMB nos traz? A RCF nos traz é exatamente essa. A forma desse espectro varia com o modelo cosmológico.
O H0 também varia, de acordo com isso. A energia escura, contudo, não é mais difícil de você detectar diretamente só usando a radiação de fundo sozinha, porque, se você lembra do que eu comentei, ela foi desacoplada quando o universo da matéria, quando o universo tinha 380 mil anos. A energia escura não era relevante. O que tornou-se relevante na época foi a matéria. Então, ela diretamente não fornece tanta informação sobre a energia escura, mas combinando o que nós temos aqui dessa curva, com outros componentes, tipo supernova, essa componente aqui do BAO, na separação espacial de galáxias, e supernovas, a gente consegue detectar uma restrição bem rigorosa sobre W, desculpa, a equação de estado de energia escura ser próximo de -1. Não sei se eu respondi a outra pergunta exatamente, ou se tiver alguma outra dúvida. Muitíssimo obrigado, professor. Nada. Eu acho que o David Batista fez algum comentário. David, você quer perguntar alguma coisa sobre a radiação? Sim, boa noite, primeiramente, a todos. Professor, primeiramente, eu só queria mesmo ouvir do senhor sobre as flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, por favor. Sim, então. Eu vi aqui sua pergunta agora. Aqui, você perguntou, dentro da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, que houve explicação sobre o que seria as flutuações de temperatura, não é? Sim, senhor. Então, basicamente, tem a questão aqui. Bom, a temperatura dela, média, bem conhecida, 2,7 Kelvin. Ela irradia com o corpo negro. Essa temperatura é muito bem medida, com barra de erro de muito menos de 1%. Mas, o que acontece? No universo primordial, você tinha pequenas flutuações de densidade no plasma primordial, e que ocorreu devido a flutuações de densidade de origem quântica nesse próprio plasma primordial. E ou seja, então, de maneira que quando o universo então, teve o processo inflacionário, evoluiu, tivemos a era da radiação, depois a era da matéria e tudo mais, nós temos pequenas flutuaçõezinhas que ocorreram nesse momento da inflação. E essas pequenas flutuações são carregadas até hoje, no universo observado hoje. Então, assim, devido a essas pequenas perturbações que ocorreram lá no início do universo, logo após esse momento que a gente chama de Big Bang, isso fica impresso até hoje e evolui até hoje, porque quando você tira a densidade flutuações da temperatura da radiação de fundo, 10 a menos 5 Kelvin, tipicamente. Já da matéria, especialmente em escalas mais próximas, é bem maior do que isso, porque a perturbação da matéria é amplificada devido à presença da gravidade. Então é isso, o universo não era perfeitamente nem no começo dele. Tinha perturbações de natureza quântica, que a gente ainda está buscando entender melhor como é que aconteceu, e é daí que isso é carregado até hoje. E a gente vê isso impresso até hoje no mapa da radiação de fundo. É isso. Muito obrigado, professor. Ok. Só comentando, Carlos, assim, está dando certo no Facebook, o pessoal lá está assistindo, pediu para agradecer a aula. Agradeço também. Foi muito boa. Tem uma perguntinha aqui final, se eu puder responder, que é: na era de Planck, a força eletrofraca se dividiu na força magnética e nuclear fraca. Eu não sei exatamente sobre esse momento, tipo de bariogênese e leptogênese, é uma parte que eu não sou especialista, nem um pouco. Mas o que eu posso dizer, tipo, que houve no primeiro momento em que se formou as primeiras partículas, pequenas frações de segundo que formaram as primeiras partículas, houve-se uma suposta separação, não sei se dessa exatamente. Eletrofraca e depois eletromagnética e nuclear fraca. Isso eu não sei dizer no momento. Aí talvez, talvez algum palestrante saiba, mas agora de cabeça eu não saberia dizer como isso aconteceu. Ou se aconteceu isso. Tem uma outra pergunta aqui, mas é do Wesley. Uhum. Considerando o universo aparenta ser plano, então como é explicado seu tamanho em 156 bilhões de anos-luz, sendo que ele tem 3,5 bilhões de anos-luz? Eu acho que então, essa pergunta é pertinente, mas tem a ver com expansão cosmológica subjacente.
Então, por isso que, ou seja, a gente não tem acesso ao universo observado inteiro. A gente tem um universo observável, que até onde a luz consegue alcançar, mas não vai ser 13,8 bilhões de anos-luz em distância, porque o universo expandiu subjacente, o universo tem expansão, ele tem a sua própria expansão subjacente a isso. E essa expansão... Oi, desculpa? É da ordem de 27, uma coisa, o universo observado, né? Então, o que eu sei, eu lembro que são em torno de, eu acho que o raio e o diâmetro são em torno de 40 e tantos bilhões de anos-luz no universo observável. Não lembro o número de cabeça. Mas não é 13,8 bilhões de anos-luz como seria esperado, mas seria esse número se o universo não tivesse sob expansão, se ele fosse estático. É por isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual a importância, a pergunta do Adalcélio Borges, ele está online. Você quer fazer a pergunta? Ele falou que não. Não. Qual a importância da gravidade quântica para a cosmologia? O que eu posso falar, pelo menos também não é minha especialidade, mas o que eu posso falar é que a importância dela seria descrever essa singularidade primordial, que logo depois de ter origem, logo depois ocorreu o processo inflacionário e tivemos o começo de tudo, digamos assim, ou o começo do que a gente tem acesso observacionalmente. E isso, a gravidade quântica permitiria descrever essa singularidade de maneira eficiente. Se a gente pudesse unificar a mecânica quântica e a gravidade, o que ainda está em aberto, ainda não está completo. E assim, só uma pontuação, né, que até tem uma matéria bem interessante sobre, não uma matéria, mas um artigo de um filósofo de cosmologia, chamado Carlo Rovelli, e ele disse que, mentira, esse artigo não foi dele, mas foi de uma outra autora italiana, depois eu procuro, mas ela disse que singularidades são expressões de nossa ignorância, porque, ou seja, alguma entidade matemática, a gente não consegue descrever esse objeto físico, então é uma singularidade, ele é uma assíntota matemática, digamos assim, mas que ele expressa limitações das teorias físicas que nós temos em mãos, para poder explicar a natureza. Então, esse universo primordial era uma singularidade se a gente tiver só a velocidade geral. A gente precisa, então, combinar com a mecânica quântica para, então, ter uma expressão completa. Se a gente escrever gravidade em escalas de Planck, a gente não tem isso ainda. Ô, Carlos, está tendo acesso aí aos comentários? A Larissa fez uma pergunta. Eu vi aqui a pergunta agora, sim, ia respondê-la. Não sei se ela quer falar pessoalmente também. Larissa, sinta-se à vontade. Boa noite. Boa noite também. Parabenizar pela palestra, muito bom, meus parabéns. Então, é porque eu já ouvi o conceito de bolsas ocultas e que isso explicaria o desequilíbrio do universo. Essa afirmação é real? Então, eu não assim, eu nunca li a respeito disso, posso procurar sobre, mas eu nunca li a respeito disso. O que eu sei, contudo, é que existe uma simetria matéria-antimatéria, que existia no universo primordial. Devido a uma pequena assimetria, tá, como essa, no momento que tivemos o processo inflacionário, a matéria e a antimatéria não se aniquilaram e não existiria nada. Se tivesse uma posição igual, mas devido a essa pequena simetria, estamos aqui hoje falando sobre isso. E temos a radiação de fundo, temos esse mapa de galáxias que eu mostrei para vocês, supernovas e tudo mais. Por que ocorre esse desequilíbrio? Ainda é uma coisa em aberta. Até onde eu sei, ainda não existe uma descrição completa sobre isso, ainda é um campo em aberto. Sobre gravidade da matéria, existe... a gente pensa em modelos de gravidade quântica para explicar isso, mas conjectura-se que existiu o graviton, que seria a partícula que media a gravidade, tal como o fóton media a interação gravitacional, magnética, e os gluons mediam interações nucleares, né? Mas ainda... existe proposta sobre isso, do graviton, mas ainda é uma coisa em desenvolvimento, né? Mas sobre a questão da matéria e antimatéria, ainda está em aberto. A gente soube que houve essa pequena simetria, estamos aqui para poder ver isso, senão a gente não estaria aqui. Sobre a sua última pergunta, também bem interessante, sobre não problemas de matéria e energia escura. E a questão o problema está na gravidade
ou a pergunta não faz sentido. Eu digo que a pergunta faz muito sentido, totalmente sentido. E, bom, a professora Simone vai justamente falar mais sobre isso agora, não só sobre isso, mas também sobre. E eu comentei brevemente que uma possível explicação para a energia escura é essa. Em vez de ter uma forma de energia exótica, nós temos um modelo de gravidade estendido, ou seja, que a relatividade geral é um limite local para uma teoria mais geral ainda. É uma possibilidade ainda bem plausível. Sim. Não sei se consegui responder as perguntas. Espero que sim.